Oi, tudo bem? O meu nome é Vitor e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, gente, no vídeo de hoje eu vim estar trazendo para vocês um bate-papo sobre o Avakin Life novamente. Eu havia gravado um vídeo falando um pouco sobre como estava sendo o jogo atualmente, que ele estava sendo muito desmotivador ter que jogar, principalmente depois que surgiu essa nova moeda que foi a moeda Crowns. Mas agora o papo é outro, gente. Eu queria falar com vocês sobre a falta de atualizações. O jogo tá muito sem graça. Eu acredito que o Havok Life antes ele tinha mais propósito, porque pelo menos muitas pessoas interagiam, era bem divertido de ficar jogando. Só que hoje em dia tá muito difícil de estar conseguindo obter os itens. Fora que tá tendo muita pouca atualização e toda vez que tem alguma atualização é sempre muito repetitiva. Vamos por partes. Acho que a primeira coisa sobre atualização é a questão dos eventos. Cada atualização, sempre que acontece, tem os mesmos eventos e a única recompensa significativa que a gente acaba ganhando é sempre insígnias. Eu, particularmente, não sou um colecionador de insígnias, eu uso as que eu acho mais bonitinhas e as que eu consigo, é claro, justamente por conta que eu acho esses eventos muito chatos e muito repetitivos. Eu acho que a comunidade deveria se unir. E não só a comunidade, mas o próprio Avaquim deveria tentar ouvir a ideia dos jogadores. Porque o que não falta, gente, é jogadores com ideias super legais, super bacanas, para poder estar trazendo aqui no jogo. E a gente está podendo transformar esse jogo em um jogo muito mais interativo, muito mais divertido, que é o que não está acontecendo atualmente. Eu comecei a jogar o Avac Life mais ou menos em 2018, 2019, que foi a época que o Avac Life estava no seu auge. Muita gente jogava ele porque principalmente foi o começo da pandemia. E naquela época era uma época legal, gente, porque assim, eu não sei se vocês chegaram a jogar nessa época, mas quando eu jogava, você entrava em uma sala e as pessoas simplesmente ficavam conversando, passavam a madrugada inteira interagindo e era super divertido. Hoje em dia, eu acredito que também não só por conta da própria empresa do Avac Life, mas o próprio preconceito entre os jogadores tá ficando muito chato. Mas isso é papo para outro vídeo. O que eu tô querendo dizer aqui, gente, sobre as faltas de atualizações, é que tá muito chato de continuar jogando, entendeu? Porque não tem nada para poder jogar. Quando a gente joga, tem algum evento, é, a gente ganha sempre insígnia, as recompensas são super repetitivas, até as insígnias estão ficando com design repetitivo, elas estão muito parecidas umas com as outras. E eu acredito que a gente deveria tentar se unir, gente, para tentar fazer alguma coisa. Porque tá muito chato o Avac Life do jeito que tá. A minha ideia é a seguinte, gente. A gente deveria pressionar o Avac Life. Porque eu entendo o Avac Life de certa forma. O Avac Life hoje em dia ele não tem a mesma dimensão de jogadores que tem atualmente. Antigamente, no caso. E hoje em dia, poucas pessoas jogam Avac Life, poucas pessoas entram no jogo, não tem o mesmo hype de antes. Então, qual é a minha ideia? A minha ideia, gente, era o Avac Life diminuir o preço dos avacões. Não só dos avacões, mas das moedas Crowns. Porque assim, eu entendo que essas moedas são pagas, mas elas deveriam ter pelo menos uma forma de conseguir obter elas de graça. E o preço delas deveriam ser bem mais barato. Por exemplo, gente, entrando aqui na loja, entrando aqui na parte de roupas e acessórios, você vê que as roupas são muito caras. E para conseguir elas, o preço é muito caro mesmo. Tem aqui algumas promoções às vezes, mas enfim, tem que aproveitar, né? Porque para você conseguir 20 crowns já é R$ 5, gente. Sendo que com a Avacoins é bem mais. E aí que tá. Na parte de loja, com Avacoins, quando a gente tenta utilizar os Avacoins, né? Pra poder comprar as roupas, a gente vê que as coisas estão tudo muito, muito cara. Os preços estão altíssimos.
E, tipo, eu me lembro que teve uma época que o Avaquim simplesmente surtou e aumentou o preço de tudo na loja, porque as coisas não costumavam ter esse preço. Uma roupa, por exemplo, uma camiseta ou uma calça, era mais ou menos 300, 400 avacões. Hoje em dia tá 1.000 avacões, que era o preço de praticamente um apartamento antigamente. E eu acho que pararam de fazer apartamentos. Eu realmente não me lembro de terem produzido mais apartamentos. Então, sempre com esses mesmos apartamentos, eles não lançam atualizações novas e o jogo tá super enjoativo, gente. Eu, sinceramente, também não sei o que fazer. A minha ideia mesmo era essa: era diminuir o preço dos crowns e dos avacões, é claro, e diminuir o preço também das coisas, porque as coisas da loja estão todas caras, e lançar uma forma, mesmo que seja um pouco complicada, de conseguir os crowns de graça. Porque é muito injusto com os jogadores que sempre ficaram no jogo, até mesmo com os jogadores que já fizeram recargas dentro do jogo, ter que abandonar um jogo desse, que era um jogo tão promissor, ele tinha tudo para dar certo, e hoje em dia ele tá caindo no esquecimento. Então, assim, gente, eu não sei se eu consegui explicar exatamente o que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Mas, enfim, gente, eu vou terminando o vídeo por aqui. E eu simplesmente espero que o Avaquim veja esse vídeo e principalmente veja a opinião das pessoas. Então é isso, é nóis, falou e fui. Tchau, galera!